Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu preciso te mostrar algo que provavelmente está presente na sua casa todos os dias e que pode estar afetando seu corpo e sua mente muito mais do que você imagina. O açúcar. E não, eu não estou falando apenas daquele açúcar branco colocado no café. Estou falando do excesso de açúcar escondido em refrigerantes, bolachas, molhos, pães, alimentos industrializados e até produtos que parecem saudáveis. O mais assustador é que muita gente consome quantidades enormes sem perceber. E o problema não é apenas engordar. O excesso de açúcar pode alterar sua energia, seu cérebro, seu humor, sua pele, seu sono, sua concentração e até a forma como seu corpo envelhece. E ao longo deste vídeo você vai entender por que tantas pessoas vivem cansadas, irritadas e sem energia, mesmo sem imaginar que o açúcar pode estar por trás disso. Mas existe uma coisa ainda mais preocupante. O açúcar mexe com o cérebro, de uma forma muito parecida com mecanismos ligados ao vício. E isso explica por que tanta gente sente vontade de comer doce, mesmo sem fome. Já percebeu como às vezes você termina uma refeição completa, mas ainda sente necessidade de algo doce? Isso não acontece por acaso. Seu cérebro começa a associar açúcar com recompensa, prazer e alívio rápido. O problema é que esse prazer dura pouco. Depois vem o cansaço, a queda de energia e a vontade de consumir mais. É um ciclo silencioso que muita gente vive diariamente sem perceber. E sabe o que é pior? O excesso de açúcar pode começar a mudar seu corpo, antes mesmo de aparecer qualquer sinal externo. Muitas vezes a pessoa pensa, mas eu não estou acima do peso. Só que por dentro o organismo pode já estar sofrendo. O açúcar em excesso aumenta processos inflamatórios no corpo. E inflamação é algo extremamente perigoso quando se torna constante. Ela está ligada a diversos problemas de saúde que se desenvolvem lentamente ao longo do tempo. Agora imagine isso acontecendo todos os dias. Refrigerante no almoço, bolacha à tarde, chocolate à noite, bebidas açucaradas nos finais de semana. Pequenas quantidades repetidas continuamente. O corpo começa a entrar em um estado de sobrecarga e um dos primeiros sinais costuma ser a energia. Muitas pessoas vivem cansadas, justamente porque o açúcar cria picos rápidos de glicose no sangue. Você sente um impulso temporário, mas logo depois vem a queda. É aquela sensação de desânimo, moleza e necessidade de consumir mais algo doce ou mais café para continuar funcionando. E isso afeta diretamente a mente. A concentração pode piorar. O humor pode oscilar. Algumas pessoas ficam mais irritadas sem perceber a origem do problema. Outras sentem ansiedade aumentar. O cérebro depende de equilíbrio para funcionar bem. Quando existem excessos constantes de açúcar, o organismo passa por grandes variações energéticas. E essas oscilações podem afetar a clareza mental, a disposição e até a motivação diária. Existe também um detalhe que quase ninguém comenta. O excesso de açúcar pode afetar o sono. E muita gente entra em um ciclo perigoso. Dorme mal, acorda cansada, consome mais açúcar para ganhar energia rápida. Depois o corpo sofre novas oscilações e o sono piora novamente. Aos poucos, a pessoa começa a viver em modo automático, sem disposição real. E quando falamos sobre o corpo, os impactos podem ser ainda maiores. O excesso de açúcar está associado ao aumento do risco de obesidade, gordura no fígado e problemas cardiovasculares. Mas o mais assustador é que essas condições normalmente não aparecem de repente. Elas vão sendo construídas lentamente, dia após dia. O corpo vai dando sinais pequenos que muita gente ignora. Por exemplo, aumento constante da fome, dificuldade para controlar a vontade de comer, cansaço frequente, acúmulo de gordura abdominal, dificuldade para emagrecer, sensação de mente lenta. Tudo isso pode estar ligado à alimentação. E o problema é que o açúcar moderno está em quase tudo. Muitas pessoas acham que só comem açúcar quando comem doces, mas vários produtos industrializados possuem grandes quantidades escondidas. Cereais matinais, barrinhas, sucos industrializados, até alimentos salgados podem conter açúcar em excesso.
E a indústria sabe exatamente como tornar esses produtos mais viciantes para o cérebro. Quanto mais prazer rápido um alimento gera, maior a chance da pessoa querer repetir. Agora presta atenção nisso porque essa parte é importante. Seu corpo não foi feito para lidar com quantidades absurdas de açúcar o tempo todo. Antigamente, o consumo era muito menor. Hoje muitas pessoas ultrapassam facilmente o recomendado sem nem perceber. E isso cria um impacto contínuo no metabolismo. Um dos maiores problemas é a resistência à insulina. De forma simples, acontece quando o corpo começa a ter dificuldade para lidar corretamente com o açúcar circulando no sangue. O organismo tenta compensar produzindo mais insulina, e com o tempo isso pode abrir caminho para doenças sérias. O assustador é que esse processo pode levar anos acontecendo silenciosamente. E não é apenas a saúde física que sofre. A saúde mental também pode ser afetada. Alguns estudos mostram associações entre alimentação rica em ultraprocessados e maior risco de sintomas ligados à ansiedade e depressão. Claro que saúde mental envolve muitos fatores, mas a alimentação influencia diretamente o funcionamento do cérebro. O que você consome, literalmente, interfere na química do seu organismo. Agora pense em como muita gente vive hoje. Pouco sono, muito estresse, pouca atividade física e ainda uma alimentação carregada de açúcar e ultraprocessados. O corpo entra em exaustão e aí aparecem os sintomas: falta de energia, dificuldade de foco, desânimo, irritação, baixa produtividade e sensação constante de cansaço. E tem mais uma consequência que muita gente percebe no espelho: o envelhecimento da pele. O excesso de açúcar pode contribuir para processos que afetam colágeno e elasticidade. Em outras palavras, a alimentação também influencia a aparência, envelhecimento e qualidade da pele. Outra coisa que quase ninguém comenta é como o açúcar pode afetar a fome. Quanto mais açúcar e ultraprocessados uma pessoa consome, mais difícil pode ficar sentir saciedade de verdade. O corpo entra em um ciclo de desejos constantes. A pessoa mas continua querendo mais. Isso acontece porque muitos desses alimentos são feitos justamente para estimular consumo repetido. E talvez agora você esteja pensando: então nunca mais posso comer doce. Não é esse o ponto. O problema principal é o excesso constante. É transformar açúcar em algo diário, exagerado e automático. Pequenos hábitos repetidos durante anos criam impactos gigantescos. E aqui vai uma reflexão importante. Muitas pessoas cuidam do celular, do carro, da aparência externa, mas ignoram completamente aquilo que alimenta o próprio corpo. Só que o organismo cobra conta, e normalmente ela chega aos poucos. A boa notícia é que mudanças simples já podem fazer diferença. Reduzir bebidas açucaradas, comer mais alimentos naturais, prestar atenção nos rótulos, fazer atividade física. Tudo isso ajuda o corpo a recuperar equilíbrio. E muitas pessoas relatam melhora na energia e disposição poucos dias após diminuírem exageros alimentares. Mas existe um detalhe fundamental: não adianta buscar perfeição extrema. O segredo está na consistência. Pequenas escolhas feitas diariamente têm muito mais impacto do que mudanças radicais que duram pouco tempo. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quantas coisas você consumiu hoje que tinham açúcar escondido? Talvez mais do que imagina. E quando começamos a prestar atenção nisso, percebemos como o excesso virou algo normal na rotina moderna. O problema é que o corpo humano não esquece excessos repetidos. Mesmo quando os sinais ainda não aparecem claramente, o organismo está reagindo internamente. E é justamente por isso que tantas pessoas começam a buscar mudanças apenas quando problemas maiores surgem. Mas prevenir sempre será mais fácil do que remediar. E cuidar da alimentação não significa viver preso a dietas impossíveis. Significa entender que aquilo que você consome todos os dias influencia diretamente sua energia, sua mente, sua saúde e até sua qualidade de vida no futuro. E talvez a consequência mais perigosa do excesso de açúcar seja justamente essa: ele cria uma falsa sensação de normalidade. A pessoa se acostuma a viver cansada, sem foco, sem disposição, e acha que isso faz parte da vida adulta. Só que muitas vezes o corpo está apenas reagindo
ao estilo de vida. Seu corpo foi feito para funcionar com equilíbrio. Quando você melhora a alimentação, sono e movimento, muita coisa começa a mudar. Energia melhora, clareza mental melhora, disposição melhora. E até tarefas simples do dia a dia parecem mais leves. Agora imagine como seria sua rotina com mais energia real, mais foco e menos dependência de estímulos rápidos para funcionar. É exatamente por isso que entender o impacto do açúcar é tão importante. E se este vídeo abriu seus olhos de alguma forma, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E comenta aqui embaixo: qual alimento com açúcar você acha mais difícil evitar no dia a dia? Eu quero muito ler sua resposta. Se você gosta de vídeos sobre saúde, corpo, mente e hábitos que podem transformar a sua qualidade de vida, aproveita para se inscrever no canal porque aqui sempre tem conteúdo pensado para fazer você enxergar seu corpo e sua saúde de uma forma completamente diferente. E lembre-se, pequenas escolhas repetidas diariamente criam grandes resultados no futuro.